Boa noite, gente. Aqui é Fábio. Hoje, quarta-feira, vamos à nossa aula de ensino religioso, que vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento, eu vou fazer o comentário sobre a atividade que foi passada para vocês antes da semana do Carnaval. E no segundo momento, eu vou trazer um outro texto e uma outra atividade para essa semana. Vocês deverão me enviar, tá bom? Pois bem, já pegando aqui o texto da última aula, que era O Sonho de Nadador, uma historinha breve sobre dois personagens, Rubens e Marquinhos, que conversando num bate-papo descobriram que tinham algumas coisas em comum, entre elas o gosto pela natação. Só que Rubens e Marquinhos tiveram experiências diferentes com professores de natação, né? Então, eles vão dialogar como é que foram essas experiências, enfim, e vão acabar concluindo que o professor que o Rubens teve foi um professor mais bacana, que conseguiu motivá-lo, que fez com que ele realmente aprendesse a nadar, porque ele o entusiasmava, fazia com que ele aprendesse os gestos, os movimentos de um bom nadador. Já Marquinhos, ele não teve a mesma sorte e encontrou um professor que só conseguia criticá-lo, que não entusiasmava a aprender mais, e por esse motivo, apesar de gostar de nadar, o Marquinhos ele acabou desistindo do sonho da natação, tá? Lembrando que a gente está falando aqui sobre liderança. Então a gente se depara aqui com dois tipos de liderança. Um professor, um líder motivador, que fez com que seu aluno aprendesse bem as lições e continuasse gostando da natação. E um outro tipo de líder, um líder destruidor de sonhos, né? Um líder que não conseguiu incentivar o seu aluno para o aprendizado, um líder que não conseguiu entusiasmá-lo, um líder que, muito pelo contrário, ele somente rebaixou e muitas vezes diminuiu a autoestima do seu aluno. Então vamos lá às questões que tinham sido propostas, as questões que tinham sido sugeridas para que vocês respondessem. A primeira questão era a seguinte: a partir da história, identifique as atitudes que expressam as virtudes necessárias para obter sucesso enquanto líder. Pois bem, vou responder aqui. Muitos responderam, me enviaram. A resposta ela tem um pouco de pessoalidade também e não há necessidade nenhuma de vocês apagarem as respostas. Eu só tenho a necessidade aqui de fazer esse comentário, essa correção, então vou realizar aqui o meu papel, tá bom? Então eu acredito que as virtudes necessárias para se obter sucesso enquanto líder é saber motivar, saber ouvir, saber propor, saber interagir, esse saber interagir aqui é saber conversar, porque muitos líderes, apesar do papel de liderança, eles não sabem conversar com aquele que está ali para aprender ou aquele que está ali para ser motivado, para ser dirigido. E quando a pessoa não sabe conversar, quem está ouvindo já tem uma rejeição em relação àquilo que está sendo proposto. Então, saber falar, saber interagir, saber motivar, saber ouvir, saber propor, são, na minha modesta opinião, atitudes, virtudes que são sim necessárias para se exercer uma boa liderança. A segunda questão: quais as possíveis consequências quando não se exerce adequadamente a função de líder por falta de habilidades, competências, virtudes para determinada função? Bom, as possíveis consequências serão dificuldades para se alcançar
os objetivos propostos. Bom, se eu não sei exercer minha liderança, é evidente que os meus objetivos eles ficarão mais distantes, né? Não conseguirei provavelmente alcançar aquilo que eu estou me propondo. Então, um bom líder ele tem que estar atento a isso. Eu tenho que saber conversar, saber agir, porque senão eu não vou chegar aonde a proposta, enfim, a empresa, seja uma igreja, seja a comunidade, enfim, eu não vou chegar onde está se querendo chegar, não vou atingir o objetivo principal, tá? Então é isso, né? E a última, a derradeira questão é: como se deve ter percebido, quando um líder não exerce sua liderança para ajudar os outros, ele acaba destruindo os sonhos das pessoas. Se você tivesse a oportunidade de falar com o professor de Marquinhos, que é aquele professor que não teve êxito em ensinar o aluno a aprender a natação, muito pelo contrário, ele só fez o aluno achar que ele nunca seria um bom nadador, né? Que conselhos você daria então ao professor do Marquinhos? Ora, difícil, hein? Eu diria que ele deveria se preocupar mais com o ser humano, ou seja, ver o aluno como uma pessoa que possui sentimentos. Aquele que não enxerga o outro, aquele que não enxerga o seu semelhante como um ser humano, ele não consegue entender o processo, né? Não consegue entender o processo como um todo. Se eu não entendo que a palavra, que as minhas palavras, que elas têm força e que elas podem tanto motivar como também elas podem machucar, se eu não entendo isso, eu não vou ser um bom profissional, não vou exercer atividade de liderança, eu não posso ser um bom professor, eu não posso ser um bom pai, eu não posso ser um bom filho, né? Então, qualquer atividade que a gente exerça, independentemente, principalmente quando a gente envolve aí uma situação de liderança, a gente tem que entender isso, que nós estamos lidando com seres humanos e esses seres humanos eles têm sentimentos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente se dirige às pessoas, a forma como a gente fala, o tom da voz, menos aspereza, mais algodão nas nossas palavras e menos aspereza, para que a gente possa atingir objetivos. O líder nunca pode perder de vista a questão dos objetivos. Eu hoje estou aqui, mas eu quero chegar em determinado lugar. Eu não chego lá sozinho, eu preciso das pessoas que me rodeiam. E para chegar lá, então, eu tenho que saber chegar, saber conversar, saber ouvir, saber falar. É isso. Essa é a nossa parte da correção. Vamos agora ao nosso texto dessa semana. O texto dessa semana tem o título Líder, compromisso em comunicar, anunciar e fazer o bem. Então, dando sequência aqui, depois do toque do meu celular, né? O título é Líder, compromisso em comunicar, anunciar e fazer o bem. Tem um texto aqui que eu gosto muito, o título dele é Lições da Natureza. Também está relacionado a essa ideia de liderança. Vamos lá. Seja como o sol, ele envia seus raios e simplesmente aquece todos. Seu calor faz germinar as sementes, desabrochar as flores e amadurecer os frutos. Um líder irradia vida e estimula todos na busca de sentido para a vida. Seja como a terra, ela é o chão de todos, pois não escolhe culturas, crenças, classes sociais para possuí-la. Pelo contrário, quer ser cuidada para manter sua força geradora de vida e sustentação. Um líder de um determinado grupo está sempre aberto aos outros em suas necessidades. Seja como o mar, ele acolhe todas as águas dos grandes afluentes,
bem como os anônimos riachos que correm as montanhas. Sua riqueza e beleza não estão apenas na superfície, mas principalmente na diversidade de vida cultivada nas suas profundezas. Um líder não está preocupado com as aparências, busca conhecer a essência das coisas e da vida. Seja como o ar, ele simplesmente preenche todos os espaços sem escolher as narinas para entrar e manter o funcionamento dos pulmões. Um líder desempenha suas funções discretamente, possibilitando e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Por fim, seja como as estrelas, que não escolhem continentes, países ou cidades para brilhar. Elas simplesmente abrilhantam a vida presente no universo. Uma não ofusca a luz e o encanto da outra. Líderes existem em todos os lugares e são estrelas em meio à multidão e, ao fazerem o bem, ajudam os outros a terem brilho no olhar, traduzindo em sentido e vontade de viver. Lindo texto. Bacana. Lições da natureza. Nossa atividade proposta é a seguinte: faça a leitura do texto Lições da Natureza e elabore uma pequena reflexão sobre a importância de o líder comunicar, anunciar e fazer o bem. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, mesmo à distância. Abraço.